Boa noite. Tráfico de drogas. 12 pessoas são presas pela Polícia Civil suspeitas de envolvimento no crime na capital e na região metropolitana. Tráfico internacional. Mais um colombiano é preso em aeroporto suspeito de mandar cocaína em pedras de granito para o exterior. Homofobia. A cada 25 horas, um homossexual é morto no Brasil. Minas Gerais é o 5º estado em número de mortes. E se você está desempregado, uma boa oportunidade são cursos gratuitos de especialização. Segundo o IBGE, 24 milhões de brasileiros estão desempregados ou trabalham menos horas do que gostariam. Em um cenário como este, uma das saídas é buscar qualificação. 12 pessoas foram presas suspeitas de ligação com o tráfico de drogas aqui na capital e também na região metropolitana. Elas faziam parte de 3 grupos criminosos. A Polícia Civil chegou até os suspeitos depois de identificar um homem que fornecia pinos plásticos para embalar as drogas. A polícia chegou até os grupos depois de identificar Walter Pereira Reis, de 31 anos. Era ele quem fornecia pinos para a embalagem das drogas. Ao todo, 12 pessoas foram presas. Elas pertencem a 3 organizações criminosas que atuam nos bairros Nossa Senhora de Fátima e Paulo VI, em Sabará, e no bairro Casa Branca, região leste da capital. A partir do monitoramento da interceptação telefônica, a gente viu que realmente eram grandes quantidades que eram comercializadas por esse indivíduo Walter. 2.000, 3.000 pinos. E aí, através disso, a gente foi atrás das pessoas que compravam esses pinos e conseguimos chegar até os traficantes que foram presos. Com o grupo, foram apreendidos mais de 300 pinos com cocaína, além de várias embalagens vazias, 3 porções de crack e 2 carregadores. A polícia informou que 2 pessoas continuam foragidas. Os policiais também disseram que menores faziam parte desses grupos. Alguns deles já foram apreendidos, mas outros continuam sendo investigados. As investigações apontaram que Tiago Barbosa, de 34 anos, era motorista de Uber e entre uma corrida e outra também transportava as drogas. Carlos tem um bar em Sabará e também foi detido. Eu preciso criar minha família, eu tenho 5 filhos, eu tenho meu boteco lá, boteco entra todo mundo e sai todo mundo, eu nem sei como que eu estou aqui. Todos os presos já têm passagens pela polícia, mas eles também negam ter participação no tráfico de drogas. Não tem ninguém contando mentira aqui não, nós queremos sair dessa e ficar livre desse BO, nós não tem nada com isso não, nós somos pai de família, eu tenho 2 filhos para me cuidar. As investigações continuam para a gente poder chegar nos outros membros dos grupos e também chegar a novos compradores de pinos do Walter. As 2 pistas da BR-356, na altura da cidade de Itabirito, ficaram fechadas na manhã de hoje, depois que um caminhão e um ônibus sofreram um acidente. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Igor Calian, que tem as informações direto da nossa redação. Boa noite, Igor. Olá, em que circunstâncias aconteceu esse acidente? Olá, Luciana. Boa noite para você, todos que acompanham o jornal Band Minas. Olha, Luciana, esse acidente aconteceu hoje pela manhã na BR-356 em Itabirito, que fica aqui na região central de Minas Gerais, onde um caminhão e um ônibus acabaram batendo de frente. O pessoal aí de casa já pode, inclusive, acompanhar algumas imagens. O caminhão carregado, o ônibus também estava lotado de trabalhadores. E os motivos teriam sido aí, Luciana, um vazamento de óleo na pista. O caminhão tentou fazer uma ultrapassagem e acabou atingindo esse ônibus. 12 pessoas ficaram feridas. E o curioso dessa história é que um outro acidente aconteceu praticamente no mesmo ponto. Uma ambulância estava vindo para ajudar algumas vítimas quando acabou atropelando uma pessoa e batendo em mais 2 veículos. A gente também já está com uma imagem aí na tela. E 4 pessoas ficaram feridas. No total, Luciana, 16 pessoas. 16 pessoas feridas, né? Agora, houve outro acidente agora à tarde na região metropolitana com 3 pessoas feridas, é isso, Igor? Pois é, Luciana, infelizmente a gente tem que falar de um outro acidente, esse que foi em Sabará, onde 3 pessoas morreram e uma ficou ferida. Também um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus e agora também um veículo. Então, no total foram 3. Um ônibus,
um caminhão e um veículo. O pessoal aí também já pode acompanhar algumas fotos. O carro ficou totalmente destruído. Como eu disse, foi em Sabará, região metropolitana aqui de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na BR-381, no quilômetro 445, e a pista ainda está interditada, até pela gravidade desse acidente. Uma pessoa, inclusive, precisou ser resgatada de helicóptero. E as causas desse acidente, que infelizmente vitimou 3 pessoas, ainda não foram apuradas. Luciana. Ok, Igor, obrigado pelas informações. Boa noite para você. E os casos de febre chikungunya despencaram na maior parte do Brasil nos primeiros meses do ano. Mas em alguns estados a doença aumentou. Especialistas alertam para a importância de manter as medidas de combate ao mosquito transmissor. Vera descobriu que estava com febre chikungunya assim que chegou de uma viagem para Fortaleza. Imediatamente, após o retorno, a hora que eu levantei de manhã, eu não conseguia pisar no chão. Todo o meu corpo doía, as articulações todas doíam, não conseguia abrir a mão, os pés, eu não conseguia pisar no chão, doía tudo. Mais de um mês depois de boa parte dos sintomas desaparecerem, ela ainda sente dores no pé esquerdo. Hoje ele ainda dói, eu não consigo calçar um salto, por exemplo. A febre chikungunya é transmitida pelo Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre alta e repentina e fortes dores nas articulações. Nos casos mais graves, a doença pode trazer sequelas, como a síndrome de Guillain-Barré, que provoca dores musculares crônicas. Nos 4 primeiros meses do ano, os casos de febre chikungunya no país tiveram uma queda de quase 70% na comparação com o mesmo período do ano passado. No entanto, alguns estados brasileiros apresentaram um aumento significativo de ocorrências da doença. Um deles é Minas Gerais, onde o número é 9 vezes maior. Na contramão do restante do país, Roraima, Pará, Tocantins, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso e Goiás também apresentaram alta no número de casos. A disseminação de um espaço físico para outro geográfico, vai sendo aos poucos. Então, possivelmente a entrada no país do vírus foi pelo norte e nordeste. E agora nós temos outros estados para onde a infecção já está se disseminando. Para controlar o avanço das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a prevenção ainda é o melhor caminho. Se você está desempregado, no próximo bloco a gente vai dar dicas de cursos de capacitação gratuitos aqui na capital. E você vai conhecer também um pouco da região sul do estado. Nosso convite é um voo de balão por São Lourenço. Nós voltamos já. 24 milhões de brasileiros estão desempregados ou trabalham menos horas do que gostariam. O número assusta e reflete a difícil situação econômica do país. Em um cenário como este, se capacitar é fundamental. E para isso, tem muita opção de graça aqui em Belo Horizonte. As sedes do Sistema Nacional de Emprego estão lotadas. Muita espera e longas filas. E nem é preciso muito esforço para descobrir o que toda essa galera quer. Veio até aqui ao Cine hoje por quê? Procurar emprego. São casos como o da Irene, que está desempregada há 3 meses, mas continua firme em busca de uma oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. Eu pago prestação de casa, eu não posso ficar desempregada, então tem que correr atrás. Segundo o IBGE, 24 milhões de brasileiros estão desempregados ou trabalham menos horas do que gostariam. Em um cenário como este, uma das saídas é buscar qualificação. O Vitor concluiu o ensino médio e conseguiu uma bolsa no curso técnico em eletromecânica do Senai. Em 1 ano e meio, o jovem pegou gosto pela área e já não vê a hora de conseguir o primeiro emprego. Quando acabar o curso, eu quero, fazer mais cursos, uma faculdade, intercalar isso com um trabalho, seria bom. Assim como o Vitor, 60 mil pessoas são beneficiadas pelos cursos gratuitos do Senai em Minas Gerais. Oportunidade de adquirir conhecimentos e até
até uma nova profissão, independentemente de idade. Não se busca mercado de trabalho sem que você saiba alguma coisa. Você tem que ter uma devida competência para que seja contratado por alguém. Então, até para ocupações daquelas tarefas mais simples, é necessário que a pessoa tenha um mínimo de qualificação. Em salas de aula como esta, os alunos estão em busca de um diferencial. No curso de qualificação pessoal do SEBRAC, o objetivo é ensinar a melhorar os currículos e a encarar as temidas entrevistas de emprego. Ele vai trabalhar principalmente questão de entrevista simulada, entrevista de dinâmicas simuladas também, porque é importante ele saber que esse mercado, como tem 24 milhões de pessoas empregadas, é um mercado que é muito exigente e a gente quer que eles saiam daqui extremamente preparados. Um jovem que não tem uma experiência hoje pode ocupar a vaga de uma pessoa com experiência pelo comportamento, por questões que a gente ensina muito, valores éticos e morais. Então isso eu tenho certeza que faz diferença para o mercado de trabalho, principalmente para eles que não têm experiência. Qualificação profissional é só um exemplo. São mais de 1.500 alunos por mês em cursos como inglês e informática. Todas as pessoas que querem melhorar o currículo, que querem conhecimento, né? Elas podem vir, que a gente está aqui de portas abertas para recebê-las. Roberta quer entrar no mercado de trabalho. Ela sabe que em uma disputa que envolve 24 milhões de pessoas, qualquer detalhe pode fazer a diferença. Vai me ajudar mais para frente, vai me qualificar para o mercado de trabalho, porque eu vou me diferenciar dos meus adversários. E uma outra opção para fugir da crise e não sair do mercado de trabalho são os bicos. Os trabalhos temporários podem ajudar e muito a pagar as contas do mês. Esse é o tema de hoje do comentário de Inácia Soares. Fazer bico durante a crise se tornou uma escolha inevitável para quem viu sua renda reduzir a ponto de não dar mais para pagar as contas. Durante essa recessão, aliás, o número de brasileiros que teve que fazer serviços extras dobrou, segundo uma pesquisa que foi feita pela CNI, a Confederação Nacional das Indústrias. E olha que essa pesquisa foi feita há 1 ano e meio. Imagine agora, quando já passamos de 3 anos de crise. Pois com crise ou sem crise, eu convido vocês a pensar sobre o valor do bico. Eu vejo que as pessoas autônomas têm uma rotina bem diferente daqueles profissionais que trabalham em apenas uma empresa ou que são servidores públicos. Os autônomos correm mais de um lado para o outro para fechar a conta do final do mês. E por causa disso, eles têm mais chances de aprender e de exercitar habilidades diferentes. Nas minhas rotinas de trabalho, conheço muitos profissionais que vão acumulando conhecimento, que excedem as oportunidades que eles têm no dia a dia da empresa. Acho isso um desperdício. Por isso, vai aqui uma sugestão. Se você não precisar fazer um bico para complementar a renda, então faça para exercitar mais as suas habilidades. Pode ser um serviço voluntário, já que são tantas as entidades que precisam de ajuda, ou pode ser algo remunerado. Olhe em volta e veja como você pode contribuir mais. Quando mais talentos são exercitados, todo mundo ganha. E a partir de hoje, a equipe do Jornal Band Minas volta a viajar pelo estado para descobrir as belezas, a história, quem são os moradores das cidades mais encantadoras. É o quadro Malas Prontas. E para começar, nós vamos levar você para um passeio de balão em uma das principais estâncias hidrominerais do Brasil. O colorido dos balões contrasta com o azul do céu. Essa é São Lourenço, no sul de Minas, a cerca de 1.500 metros do chão. Que visual! Mas antes de voar, claro, tem toda uma preparação. O tecido do balão é anti-chamas, o mesmo das roupas de pilotos de Fórmula 1. Primeiro processo, vocês viram, o processo de inflagem com ar frio. Depois a gente troca o ar frio pelo ar quente, onde ele fica em pé, né? Porque é mais leve, né? O ar quente mais leve que o ar externo. E depois é só partir para o abraço. O balão ganha forma e para embarcar nessa aventura só precisa de 2 coisas: disposição para acordar bem cedo e deixar o medo de lado. O frio na barriga vale a pena. A velocidade não passa dos 30 km por hora. Tranquilo. E o destino é o vento que determina.
pouso. O problema, entre aspas, que as pessoas acham, é assim que a gente fala, pô, o pouso é SDS, só Deus sabe. A pessoa pensa que vai... O quê? Que vai capotar, vai fazer... Então, você viu? É tranquilo. Carlos teve a primeira experiência de voar em um balão e recomenda a aventura. Eu acho que todo mundo deveria ter essa sensação, ver como é que é gostoso andar nesse balão, viu? Muito bom. Se do alto a vista do Parque das Águas de São Lourenço é deslumbrante, de perto é ainda mais encantadora. Ideal para um passeio em família. Esse contato direto com a natureza também, isso facilita bastante assim, o lazer. Até para pequenininho. Com certeza, principalmente para ela. O parque ficou conhecido pelas águas curativas. São 9 fontes de águas minerais com poderes medicinais. A fonte Vichy é a mais famosa. Igual a ela, só existe outra na França e é indicada para tratar problemas de estômago. Nós oferecemos desde as nossas fontes, que são 8, temos ainda balneário, embarcações, muita atividade para as crianças, tirolesa. Ou seja, o Parque das Águas ele é um local de saúde e bem-estar. O lugar tem várias atividades, como andar de pedalinho ou andar de triciclo. Além do balneário, com massagens relaxantes e banhos terapêuticos. Em ofurôs e banheiras estilo vitoriano, ministradas todos com água mineral. Temos diversos tipos de massagens terapêuticas, desintoxicantes. Fabiana veio em busca de descanso. Maravilhoso, relaxante. Você sente o seu corpo flutuar mesmo. É muito bom. Música ao ar livre. O parque também é palco dos ensaios de um grupo da terceira idade. Negros como a noite. Nós temos a facilidade, a terceira idade, de vir até aqui sem gastar nada para nos divertirmos e sentir a natureza. E a gente canta mais inspirado. E cantar mais inspirado é cantar com o coração. Essa mini fazenda é a melhor forma de turistas conhecerem como é de verdade o interior de Minas Gerais. Tem animais, tem lagos, tem passeio a cavalo, tem toda essa experiência de vivência rural. E depois do passeio, bora conhecer a típica comida mineira, feita no fogão a lenha, saborosa e irresistível. Belíssima São Lourenço. E vamos ver como fica o clima nos próximos dias. A quarta-feira aqui na capital vai ser de tempo nublado e com nevoeiro. As temperaturas variam, amanhã entre a mínima de 17 e a máxima de 24 graus. A quinta-feira também vai ser de céu fechado e os termômetros marcam entre 15 e 24 graus. A diferença para sexta-feira é que pode chover. A mínima vai ser de 14 graus e a máxima de 24. O ministro da Fazenda esteve hoje em Nova Lima, na região metropolitana da capital, e falou sobre o fim da recessão no Brasil. Você vai ver a seguir. E ainda, amanhã é o Dia Internacional contra a Homofobia e nós vamos falar sobre os dados alarmantes da morte de homossexuais no estado. É daqui a pouco. Colombiano, procurado pela Polícia Federal por suspeita de tráfico internacional de drogas, foi preso no aeroporto de Bogotá, na Colômbia. Quem tem mais informações sobre esse caso é o repórter Marcelo Silveira. Olá, Marcelo, boa noite. Boa noite, Luciana. Esse caso é aquele que a gente lembra bem, né? Da quadrilha que foi desarticulada pela Polícia Federal aqui em Belo Horizonte. As investigações começaram em fevereiro desse ano e essa quadrilha começou a ser desarticulada agora no início do mês de maio. Esse quinto colombiano, como você bem disse, foi preso na Colômbia, no aeroporto de Bogotá. Essa informação chegou para a gente por meio da Polícia Federal aqui de Belo Horizonte, que é quem comanda esses trabalhos, já que esse grupo mantinha aqui em Minas Gerais uma espécie de escritório do tráfico. Como a gente bem sabe, nesse esquema, o grupo fazia o transporte da droga em blocos de mármore e também de granito. A estimativa é que a quadrilha ganharia cerca de 50 milhões de euros, o equivalente a 170 milhões de reais, e o destino final seria a Europa, especialmente a Espanha. De acordo com a polícia, outros 4 integrantes ainda estão foragidos, incluindo aquele que seria o chefe do grupo. Luciana. Obrigada, Marcelo, pelas informações. Boa noite para você.
E a cada 25 horas, um homossexual é morto aqui no Brasil com violência. Segundo pesquisa, Minas Gerais ocupa a 5ª posição no ranking entre os estados com o maior número de casos. No ano passado, infelizmente, nós batemos o recorde histórico desde 1970. Amanhã é o Dia Internacional contra a Homofobia, data para conscientizar a população da necessidade de exterminar o preconceito. João começou a sofrer com o preconceito das pessoas ainda na infância. Eu tinha um tio, já falecido, que ele tinha umas brincadeiras que hoje eu consigo perceber que eram reações homofóbicas. Ele me ordenava, mandava a andar como homem, a engrossar minha voz. Eu lembro que a gente tinha festas, teve um churrasco na minha casa uma vez, que era meu aniversário ainda. E aí eu cheguei próximo a ele para tomar benção, porque é uma coisa que minha família sempre praticou, né? E aí quando eu cheguei próximo a ele, ele pegou minha mão e começou a apertar com muita força e me botou de joelho e falou que pediu para me prometer que eu ia virar homem, que eu não era um homem e que eu tinha que deixar de ser como eu sou. Aos poucos, João foi entendendo melhor tudo o que acontecia e com o apoio da família ele conseguiu se tornar mais forte e lutar contra a LGBTfobia. Foi por conta da minha família, contra os meus amigos e do conhecimento que a gente vai, né, absorvendo aos poucos, assim. Assim como ele, muitos brasileiros sentem na pele o preconceito das pessoas. Preconceito este que acaba sendo motivo para crimes violentos. No ano passado, 343 LGBTs foram brutalmente assassinados no Brasil. Isso significa quase uma vítima por dia e faz do país o campeão mundial em crimes deste tipo. 50% das mortes de pessoas transexuais no mundo são registradas aqui no Brasil. Os dados que aqui às vezes acontecem de morte só no estado de Minas Gerais em 1 ano e meio é o equivalente a 5 anos na Colômbia. Se você pensar que o motivo que você pode acabar vir a morrer é simplesmente porque você é quem é. Você não fez nada para provocar ninguém, você não provocou nenhuma situação, a não ser você existir, você ter afeto por alguém, você amar alguém. Por isso, o 17 de maio é considerado o Dia Internacional contra a Homofobia e vários eventos acontecem no mundo inteiro. Essa data é comemorada porque em 1990 a homossexualidade deixou de ser doença. Então foi a Organização Mundial de Saúde dizendo que a gente não está errado e que isso não é doença nem precisa ser curado. E aqui em Belo Horizonte, no dia 20, na verdade, no sábado, às 14 horas, na concentração da Praça 7, a gente vai fazer uma marcha contra a LGBTfobia. O aumento dos crimes de ódio contra LGBTs assusta muito e fez com que este professor levasse para as salas de aula as discussões em torno do assunto. Então o projeto, o objetivo dele é justamente dar uma formação diferenciada naquilo que tem a ver no mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo é marcado pela diversidade. Desde 2011, os alunos da faculdade participam de palestras, mesas redondas e projetos sociais, o que, segundo o professor, tem trazido principalmente as transexuais de volta para as salas de aula. Quer dizer que o nosso aluno, a nossa aluna, ela chega aqui e é reconhecido na sua identidade de gênero. Então isso faz uma diferença muito grande, porque ao adotar o nome o qual ela escolheu, a gente está dizendo para ela que ela é bem-vinda do jeito que ela é. A luta pelos direitos dos LGBTs é uma luta de todos e contempla pessoas e empresas e contribuem para um mundo melhor. Na prática, o que a gente está querendo dizer é que eu não quero direito a mais. Eu quero, na verdade, acesso aos mesmos direitos que qualquer cidadão tem. A homofobia é um problema enraizado, é uma raiz grossa, uma raiz difícil de ser tirada, mas de pouquinho em pouquinho, de mão em mão, de pá em pá, a gente consegue tirar isso. A gente consegue desenraizar e transformar todo esse cenário negativo em algo positivo. Existe beleza também dentro do caos, né? O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje da 4ª edição do Conexão Empresarial em Nova Lima, na região metropolitana. O evento é uma realização do Grupo VB Comunicação com apoio do Grupo Bandeirantes Minas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou por aproximadamente 40 minutos para empresários e políticos mineiros. Ele iniciou o discurso falando sobre o fim da recessão no Brasil. O Brasil passou, eu vou enfatizar o verbo no passado, isto é, a recessão já acabou, mas o fato é que atravessamos a maior recessão da história do Brasil.
O ministro da Fazenda também falou sobre o alto índice de desemprego que ainda assola o país. No mês de abril, já foram criados mais empregos do que fechados. Mais de 50 mil empregos novos a mais do que aqueles que foram fechados. Isso é depois de mais de 2 anos. Apesar de que ainda vivemos os efeitos do desemprego muito elevado, etc., em função dos efeitos dessa crise, mas o fato concreto, a boa notícia é que já começou a crescer e o emprego já começou a reagir. Sobre a reforma trabalhista, Meirelles disse acreditar que ela será importante para o desenvolvimento do Brasil e espera que ela seja aprovada ainda no mês de maio. Todos sabem que a reforma da Previdência é fundamental para o país voltar a crescer. Mais importante para cada um do que qual é a idade que ele vai se aposentar, mais ou menos 2 anos, é, em primeiro lugar, ter certeza de que quando ele aposentar, ele vai receber a aposentadoria. Segundo, que a economia está crescendo, ele tem emprego e inflação baixa. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi o convidado deste mês para o evento Conexão Empresarial, promovido pela VB Comunicação para falar para empresários mineiros e convidados. A edição deste mês contou com a presença de políticos como o ex-governador de Minas, Alberto Pinto Coelho, e o ex-prefeito da capital, Márcio Lacerda. O Jornal Band Minas fica por aqui. Para você, uma excelente noite. Até amanhã.